Olá, hoje vamos falar sobre o sistema circulatório. Bom, o sistema circulatório ele também é conhecido como sistema cardiovascular, né? Então é o sistema que é responsável pela circulação de todo o sangue pelo corpo, né? Por todo o organismo, tá? Então esse sistema tem os seguintes componentes: o sangue, né? Que é a parte líquida aí, que é o que percorre, né, todo o organismo. O coração, que é vamos dizer assim, que é o protagonista, né, do sistema, que é o que faz todo o bombeamento e faz com que esse sistema funcione, né? E os vasos sanguíneos, né? Então, os vasos sanguíneos podemos dizer que é a estrutura por onde o sangue percorre. Então, nós temos artérias e veias, né? E os subtipos desses aí, né? Então, as artérias, quando ela fica, né, em menor calibre, né? Porque a gente tem que entender o seguinte: esse sistema ele tem que percorrer todo o sistema, então ele tem que alcançar todos os espaços do organismo. Então, aqueles espaços menores, a artéria automaticamente ela tem o quê? Ela tem que diminuir o seu calibre. Então, a partir desse momento, ela já deixa de se chamar artéria para se chamar arteríola, tá? E a mesma coisa acontece com as veias, tá? Mas aí chamamos de válvulas, ok? Então, os vasos são todos esses. Então, artérias, veias, capilares, arteríolas e válvulas, ok? Os capilares, gente, é aquele espaço, vamos dizer assim, né? É a porção das artérias e das veias que tem o contato direto com o tecido, né? Então, a artéria e veia, ela percorre todo o nosso organismo, né? E a porção dessas artérias que consegue se conectar diretamente com esses tecidos chama-se de capilar, ok? Bom, essa circulação, como eu falei, né, é todo o organismo. Então, para ficar mais fácil de compreender, a gente divide o quê? Em grande circulação e pequena circulação. Então, a pequena circulação, na verdade, chamamos de circulação pulmonar. É o quê? É o momento onde o coração recebe o sangue, esse sangue vai para o pulmão, acontece o que tem que acontecer, depois volta para o coração. Não está explicando aí na sequência exatamente tudo e como que acontece, né? Mas isso chama-se de pequena circulação. Então, o que é pequena circulação? Circulação pulmonar, né? É o que? É quando o sangue chega no coração, do coração vai até o pulmão e depois esse sangue retorna para o coração para que ele possa ser distribuído para todo o resto do corpo, tá? E temos a grande circulação, que chamamos de circulação sistêmica, que é quando esse sangue que vem lá do pulmão chega no coração e dali ele se espalha, né? Ele é distribuído para todo o restante do corpo. Então, aí chamamos de circulação sistêmica, ok? Muito bem. Então, esse sistema, né, de modo geral, ele carrega o sangue oxigenado e o sangue sujo, né, o sangue rico em gás carbônico. Então, a gente podemos dizer o quê? Que o sangue limpo, né, só para vocês entenderem aí, basicamente. Então, quando o sangue ele retorna do pulmão, ele retorna como um sangue limpo, né, um sangue que tudo aquilo que deve ser eliminado e excretado, né, que já não vai ser útil para o corpo, ele já foi eliminado. Então, só quando ele volta do pulmão, vem só com as coisas boas, né? E uma delas é o oxigênio. Então, esse sangue, ele vai para todo o organismo na intenção de quê? De levar todos os nutrientes, né? Levar para todas as células tudo aquilo que elas precisam para elas ficarem ativas, né, vivas e continuar o seu trabalho, né? Então isso chamamos de sangue oxigenado, que é o sangue limpo. Nesse momento ele vai seguir o caminho do quê? Das artérias, tá? Então é pelas artérias que o sangue limpo percorre para alcançar as células, tá? Agora quando ele volta, né? Então ele chega até as células,
leva o que tem de bom e tira aquilo que já não vai ser útil. Então, os restos metabólicos, né? Os dióxidos de carbono, né? Então, quando ele volta da célula, ele volta o quê? Um sangue sujo, que é um sangue rico em dióxido de carbono, né? Então, quando ele volta pelas veias, né? Então, basicamente, a gente entende o quê? Que o sangue limpo, ele se encontra nas artérias e o sangue sujo se encontra nas veias, tá certo? Então, vamos falar um pouquinho sobre o sangue em si. Então, o sangue é aquele fluido, né? Composto pela parte líquida e os elementos celulares, né? Então, a parte líquida a gente chama-se conhecido como plasma. Então, é no plasma que tem várias substâncias, entre elas os anticorpos, os fatores de coagulação, né? Então, o que seriam os fatores de coagulação? São aqueles elementos que quando a pessoa tem um trauma, uma ferida ou algo do tipo, esses fatores são acionados, ativados, e aí inicia-se o processo de coagulação para que a pessoa não perca todo o seu sangue, né? Então, por isso que a coagulação ela é muito importante. E os anticorpos, que é nossa defesa, né? Então, qualquer micro-organismo ou, enfim, qualquer agente estranho que queira invadir o nosso corpo, o sistema imunológico tenta combater de alguma forma, tá? E os elementos celulares são o quê? São as hemácias, que são os glóbulos vermelhos ou eritrócitos, né? Então, as hemácias são os glóbulos vermelhos e os leucócitos, que são os glóbulos brancos, né? Então, os glóbulos brancos nada mais é que também aí o nosso sistema, né? Das células, né? Um dos componentes importantes aí do nosso sistema imunológico. E as plaquetas, que é também o fator importante aí da coagulação, tá? Uma coisa importante para dizer é que na hemácia existe uma proteína chamada hemoglobina, né? E é essa hemoglobina que consegue aderir às partículas de oxigênio para que esses oxigênios sejam levados diretamente aí para as células. Então, se a pessoa tem baixo níveis de hemácia, pouca produção de hemácia, pouca produção de hemoglobina, automaticamente os oxigênios vão ficar a desejar, né? Não vai ser possível caminhar aí os oxigênios como deveria. Então, por isso aí a grande importância aí de manter esses níveis, né, dentro da normalidade, ok? O coração, como eu havia falado para vocês, então é o protagonista da história aqui, então é o órgão literalmente, né, que faz tudo isso funcionar. Então é a bomba, né? Ele serve como uma bomba que faz com que essa circulação aconteça, né, com que o sangue circule pelos vasos sanguíneos. Né? Então, o coração, ele é um órgão oco, né? Então, imagine se a gente tivesse a possibilidade de cortar ele aqui ao meio, né? Vocês iriam abrir e iam enxergar esse órgão, né? Por dentro aí, observar que ele é oco, tá? Ele é composto por um músculo cardíaco, né? Estriado cardíaco, como nós falamos lá na aula de sistema muscular, e ele é involuntário, então quer dizer o quê? Ele se resolve por si só, então ele se autofunciona, né? Não precisa aí de estímulos conscientes da pessoa, né? O tamanho de um coração é mais ou menos o tamanho do nosso punho, né? Fechado, tá? Esse músculo que forma aí o coração chama-se de miocárdio, né? Então, imagina aí que miocárdio é toda essa musculatura. Quando tem algo que eu preciso me referenciar, que está para o lado de dentro do coração, então a gente denomina que a parte de dentro desse miocárdio chama-se de endocárdio,
tá? E a parte de fora chama-se epicárdio, né? Para ter uma referência maior aí, caso queira apontar e denominar algo específico que esteja acontecendo nessas regiões, tá? Então, o coração, ele se conecta a ele algumas veias e artérias, né? Então, são os vasos coronarianos, né? Então, são os vasos que estão conectados diretamente no coração. Então, temos as artérias coronarianas e temos as veias coronarianas também. Então, são os vasos, né, que estão conectados diretamente com o coração, tá? De certa forma, quando a pessoa, né, tem aí uma possibilidade de infarto agudo do miocárdio, o que acontece? É quando essas artérias coronarianas, elas obstruem, né? Então, obstruir é o quê? Elas entopem, literalmente. Então, elas obstruem e aí esse sangue que precisa chegar até o coração não consegue chegar, né? E aí onde esse coração sofre aí com a falta de sangue, que chamamos de isquemia, né? Então, a isquemia acontece por conta disso. Então, aquela região que aquela artéria leva, né? Que o sangue chega ali naquela região do coração pelaquela artéria e aquela artéria obstruiu, né? Então, o coração ficou em isquemia, que é a falta de sangue, e dali vem as complicações, que é o infarto agudo do miocárdio, ok? Existe, quando a gente abre o coração ao meio, existe uma separação no meio do coração, que a gente chama de septo. Então, esse septo divide direito e a parte direita e a parte do lado esquerdo do coração, tá? E por ser oco, né, como eu falei, por ter esse septo e também ter uma divisão na horizontal, acaba-se automaticamente desenvolvendo 4 cavidades desse coração, que são as câmeras, né? Então, essas câmeras de cima chama-se átrio, então tem o átrio do lado direito e o átrio do lado esquerdo, e as câmeras de baixo chamamos de ventrículo. Então, ventrículo do lado direito e ventrículo do lado esquerdo, tá? Então, daqui a pouco eu vou explicar para vocês qual que é o caminho que esse sangue percorre dentro do coração. Então, basicamente, os átrios recebem o sangue, né? Então, recebe o sangue que veio de todo o corpo, o outro átrio recebe o sangue que veio do pulmão, e os ventrículos, eles mandam, né? Eles mandam sangue. Então, eles mandam sangue diretamente para o pulmão e o outro ventrículo manda o sangue para todo o organismo, ok? Mas eu vou explicar aqui na sequência aí esse caminho, né, da pequena e grande circulação, tá? Então, aqui nós temos essa explicação, né? Então, o sangue venoso, né, que é o sangue sujo, o sangue pobre em oxigênio, né? É um sangue que tem muito dióxido de carbono, com muitos resíduos, né, metabólicos, né? Ele volta para o coração pelas veias cavas superior e inferior. Essas veias, elas se desembocam no átrio direito. O átrio direito, esse sangue passa para o ventrículo direito, da onde ele é bombeado para os pulmões, né? Então, ele vai para o pulmão, esse sangue vai para os pulmões pelas artérias pulmonares. No pulmão, o sangue sofre a hematose, que é a troca gasosa, e depois ele retorna para o coração, porém ele retorna do lado esquerdo. Aí ele chega no coração no átrio esquerdo, através das veias pulmonares, né? Então, até aí, nós observamos, tudo que foi observado até aí é a pequena circulação, tá? Do átrio esquerdo, esse sangue vai para o ventrículo esquerdo e depois vai para todo o organismo, pela aorta, né? E aí, a partir daí, inicia-se a grande circulação. Deixa eu mostrar aqui por imagem. Então, aqui, veja só. Então, aqui é o coração, né? Imagine que ele está cortado aí no meio. Aqui eu tenho a veia cava inferior e a veia cava superior, tá? Então, o sangue sujo, né? Então, aquele sangue que já passou pelas artérias,
conseguiu tirar, assim, né? Onde esse sangue que trouxe aí tudo que deve ser eliminado, né? Ele vai chegar no coração através dessas veias cavas. Então, tem a veia cava inferior. Então, podemos entender que a veia cava inferior está trazendo sangue de toda a parte de baixo do corpo. Então, pernas, região abdominal, enfim. E a veia cava superior está trazendo sangue da região da cabeça, né? Dos troncos, né? Então, podemos entender dessa forma. Então, veia cava superior e veia cava inferior. As duas veias cavas, elas se desembocam aqui, ó, que é o átrio direito. Então, aqui a veia cava superior, aqui a veia cava inferior, né? As duas se desembocam aqui, que é o átrio direito, certo? Então, o sangue chega por essas veias e fica alojado aqui nesse átrio, que é o átrio direito. Na sequência aí, conforme as contrações e o relaxamento do coração, esse sangue automaticamente ele vai sair desse átrio e passar para essa parte de baixo que é o ventrículo, tá? Aqui tem como se fosse uma porta de entrada e saída que chamamos de válvula tricúspide, né? Então essa válvula ela abre para que esse sangue que está no átrio venha para o ventrículo. Então esse sangue vai ficar agora alojado aqui no ventrículo, ok? Na sequência aí das contrações e relaxamento do coração, esse sangue vai ser ejetado por esse caminho aqui que eu estou apontando para vocês, que é a artéria pulmonar. Então, essa artéria pulmonar, ela se bifurca em artéria do lado direito e artéria do lado esquerdo, né? Cada uma dessas artérias alcança cada um dos pulmões, né? Então, metade desse sangue vai para o lado esquerdo e metade desse sangue vai para o lado direito. Chegando lá no pulmão, é aonde esse sangue vai sofrer uma espécie de reciclagem, né? Ele vai sofrer a hematose, que é o quê? Aonde o dióxido de carbono vai ser eliminado para o pulmão, vai ficar lá no pulmão, e o oxigênio que o pulmão está armazenando vai voltar para o sangue, né? O dióxido de carbono, quando chega no pulmão, ele vai ser eliminado pela nossa respiração, tá certo? Então, ele vai e faz essa reciclagem aí. Então, o sangue volta como um sangue limpo, um sangue oxigenado, ok? Então, quando ele volta para o coração, ele volta por essas duas veiazinhas aqui, ó, vermelhinhas, que são as veias pulmonares. Então, uma é do pulmão do lado direito e outra é do pulmão do lado esquerdo. Então, essas veias desembocam onde? No átrio esquerdo, né? Então, do outro lado do coração. Então, esse sangue oxigenado chega aqui no átrio esquerdo, né? Novamente aí, conforme a sequência de contração e relaxamento do coração, esse sangue vai para o ventrículo esquerdo, que é aqui logo abaixo, né? Aqui também tem uma espécie de porta, né? Que organiza aí a entrada e saída desse sangue, que chamamos de válvula mitral, ok? Então, essa válvula ela se abre e o sangue vem aqui para o ventrículo esquerdo. Aqui, na sequência aí do relaxamento e contração, o sangue vai por esse caminho aqui, ó, que eu estou apontando, que é o quê? Que é a aorta, tá? Então, voltando aqui. Esse percurso veio aqui para o átrio direito, foi para o ventrículo direito, foi para o pulmão, sofreu hematose e voltou. Até aqui nós estamos falando da pequena circulação. Agora, do ventrículo esquerdo em diante é a grande circulação, que é a circulação sistêmica. Então, o sangue chega aqui, né? O sangue agora limpo, como eu falei para vocês. Então, ele segue aí pela aorta e a aorta vai se ramificando e esse sangue oxigenado alcança todas as regiões, todas as partes aí do organismo, ok? Então, basicamente, essa é o caminho, né, que o sangue faz, tá? Então, a pequena e a grande circulação, ok? Aí, a nível de curiosidade, então, o coração bombeia em média 5 litros de sangue por minuto quando a pessoa está em repouso. A frequência nessa questão, esse ritmo, né, que o coração ele segue, né, de contração e batimento, tem que ser no adulto em repouso entre 60 a 80 por minuto, né? Esses são os valores normais, né?
São as pulsações, né? Então, o pulso de um adulto saudável, normal, em repouso, é de 60 a 80 batimentos por minuto, ok? Aqui nós já falamos dos vasos, né? Então, temos aí as artérias, arteríolas, capilares, veia e vênulas, né? Que são aí os vasos sanguíneos que faz parte aí desse sistema, né? Então, vamos falar um pouquinho sobre as artérias? Olha aí. Então, as artérias são os vasos que saem levando o sangue do coração para a circulação pulmonar e sistema. A principal artéria do organismo é a aorta, que se origina no ventrículo esquerdo e ela termina no abdômen, onde se bifurca, formando as artérias ilíacas, que serve para irrigar os membros inferiores. Tá? Então, a aorta dá origem a vários outros ramos que irriga todo o corpo, né? Todas as partes do corpo. Tá? As arteríolas, como eu falei, é a porção de menor calibre das artérias mais calibrosas. Tá? Os capilares são o vaso sanguíneo de menor calibre, é ele que está intimamente em contato com as células para levar o sangue limpo e trazer o sangue sujo, tá? Então, por ser tão menos calibroso, tão fininho, as paredes desse capilar permitem essa troca de substância, né? Que é a troca das substâncias boas pelas substâncias ruins que vão ser eliminadas, né? Os resíduos, dióxido de carbono, tá? Aí falamos também das veias, né? Que elas também, né, estão aí presentes em todos os tecidos, né? As veias de menor calibre chamamos de vênulas, né? Deixa eu até corrigir aqui, né? Vênulas, tá? E aí essas vênulas são os calibres menores das veias. Então, conforme vai aumentando o calibre, as vênulas passam a ser veias e cada veia também tem o seu nome, mediante a sua localização, de outras estruturas que ela esteja próxima, tá? Como aqui. Então, aqui nós temos basicamente uma imagem do sistema vascular, né? Todos os vasos. Então, aqui em vermelho são das artérias e aqui em azul são das veias, né? A grande maioria das literaturas, pessoal, usam meio que padrão. O sangue arterial na cor vermelha e o sangue venoso na cor azul. Tá? Então, aqui são o nome das principais artérias e a sua localização, né? Então, aqui na região do pescoço nós temos a carótida, logo abaixo da clavícula nós temos a subclávia, nós temos a artéria femoral, bem na região aqui da virilha, nós temos a artéria radial e ulnar e a braquial aqui nos braços, né? Então, a gente observa que elas meio que levam o nome aí das estruturas que estão próximas a elas. A mesma coisa aqui das veias, tá? Para vocês terem aí conhecimento dos nomes e da localização de cada veia, ok? Continuando aqui, vamos falar de pressão arterial e o que é pressão arterial, né? Acredito que todo mundo já ouviu esse termo, mas não consegue definir exatamente o que é isso. Então, a pressão arterial é a pressão dentro das artérias, né? A pressão com que o sangue passa dentro das artérias, tá? Então, quando o ventrículo ele contrai e ele ejeta aquela quantidade de sangue que estava dentro dele para a aorta e da aorta, né, dá segmento aí para as ramificações das outras artérias. Então, o sangue ele passa com uma certa pressão, uma certa velocidade, né? Que é o que nós contabilizamos lá, conseguimos mensurar através de aparelho de pressão arterial digital ou aquele manual que é o esfigmomanômetro, né? Então, a gente usa o esteto para auscultar e o esfigmomanômetro que é aquele que tem a braçadeira, né? E a gente posiciona lá certinho no paciente para verificar a pressão arterial dele,
tá? Então, quando a pessoa está com pressão arterial elevada, né? Nós temos aí a pressão mínima, que é a pressão diastólica de 60 a 90, e a pressão sistólica de 100 a 140, que é a pressão maior, né? Então, esses seriam basicamente os valores dentro da normalidade. Outra coisa que é interessante eu falar é sobre essa questão de sístole e diástole. O que é isso, né? Então, sístole, gente, é quando o coração, ele contrai. Quando ele contrai, nós falamos que ele está em sístole, né? Então, a força da sístole tem que ser de 100 a 140. E diástole é quando ele relaxa. Então, o coração faz esse movimento, né? Então, quando ele contrai, ele está em sístole. Quando ele relaxa, ele está em diástole. Então, essa força tem que ser de 100 a 140 mmHg. Esse mmHg significa o quê? Milímetros por mercúrio, milímetros de mercúrio, tá? É como é contabilizado a pressão arterial, tá? E quando ele relaxa, é a diástole, ok? Bom, então isso foi dessa forma que é mensurada a pressão arterial, tá? Agora, o pulso, né? O que seria o pulso? Que é um dos sinais vitais que nós fazemos o controle, né, de um paciente para saber se ele está estável ou instável, né? Então, tem a pressão, tem o pulso, tem a temperatura, tem a frequência respiratória, né? Então, o pulso também, ou frequência cardíaca, né? É o quê? A avaliação da pressão dentro das artérias durante o ciclo cardíaco. Então, a cada ciclo, né, gera-se essa pressão que a gente consegue observar em ondas, que a gente consegue sentir, né, na palpação, quer dizer, palpando ali numa região onde as artérias estão mais superficiais, né? É onde a gente coloca o dedo e a gente consegue sentir ali a pulsação, ok? Essa imagem aqui mostra os locais mais fáceis de verificar esse pulso. Então, na artéria radial, na artéria carótida, na artéria femoral, na tibial, na pediosa, que é aqui bem em cima do pé, e atrás do joelho, que é na artéria poplítea, ok? Então, aqui finalizamos aí a nossa aula de sistema cardiocirculatório.